mais leigos como também aos mais instruídos. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Graças a Deus. Abriram a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Muito bem. Por que é tão difícil uma pessoa perdoar a outra que lhe ofendeu? Por que é tão penoso para o ser humano isso? Que ao contrário do perdão, muitas pessoas optam, preferem sofrer a vida toda com uma mágoa. Carregar esse peso, esse câncer espiritual, que é a mágoa, que é romper uma amizade, que é, deixar claro para todos que ali tem uma pessoa magoada com a outra, porque você sabe que todos percebem isso. Quem sabe na sua família tem um familiar que não conversa com o outro, e todos sabem disso, Então, o magoado, porque muitas vezes ele prefere manter todo esse sofrimento proveniente da mágoa, do que perdoar. Não seria mais fácil perdoar? Falar, eu te perdoo, vamos virar a página. Isso não quer dizer que a pessoa que está perdoando, ela é obrigada a conviver com quem fez mal. Não. Jesus nos ensina a amar quem nos ofendeu, a amar quem nos faz mal. Ele não nos ensina a conviver com a pessoa. Você não precisa conviver com ela, mas perdoar, se você é cristão, você é obrigado a perdoar. É fácil falar quando não está na minha pele, pastor. É que o pastor não conhece a minha vida, não conhece a minha situação, não conhece a minha dor, não conhece os meus traumas. Aqueles que colocam essas falácias, esses argumentos como plano de fundo para maquiar a mágoa, é que na realidade elas não conhecem o Criador ainda. Que quando uma pessoa conhece o Criador, ela não vai arrumar desculpa. E a dificuldade de muitas pessoas a perdoar é porque a sensação do perdão é como se você estivesse perdendo. Perdoar é como se você estivesse perdendo. E o ser humano não gosta de perder. Você gosta de perder? Eu não gosto de perder. Você sabe que quando a criança sai do ventre da mãe e perde ali o aconchego ali do ventre, do útero da mãe, aquele lugar que por quase 1 ano, 9 meses, estava ali bem cuidado, recebia ali a comidinha facilmente, sem fazer muito esforço. Quando ele perde aquele ambiente, logo ele chora, já sai da barriga da mãe ali já gritando, fazendo o escarcéu ali. Pois é, você vê que o ser humano já no nascimento já mostra que não gosta do que, gente? De perder. Você chega numa criança, tira o brinquedo dela para você ver, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai mostrar que não quer perder aquilo ali. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta. Você sabe que muitos homens mostram a sua real natureza quando se coloca uma bola no pé, Sabe quando, muitos até dentro da igreja, a pessoa mostra aparenta ter uma postura legal, uma postura mansa e tudo mais. Coloca ele para jogar um futebol ali com a galera para você ver. Coloca ele ali no meio ali do pessoal da igreja, os crentes da igreja, os amigos da igreja. Coloca ele ali para você ver. Pisou no pé dele, tomou um gol ali, o cara vira. Tem gente que vira a cabeça, porque não gosta do que, gente? De perder. Não gosta de perder. E quando você perdoa uma pessoa, é essa sensação que dá. Estou perdendo. O fulano está saindo por cima. Ah, não, se eu perdoar, de jeito nenhum. A fulana vai estar saindo por cima de tudo isso? Não, eu não aceito isso. Não, eu não aceito isso. Isso não vai rolar. Eu não aceito isso. Além de fazer o que fez para mim, ela ainda vai sair por cima, vai sair ganhando. É essa sensação que muitos têm, e por isso que não perdoam. Por causa dessa sensação, esse, entre aspas, esse mal-estar de estar perdendo. Mas não é isso que Jesus nos ensina na palavra dele? Olha o que diz o texto sagrado, aqui, pode deixar a Bíblia em Atos ainda aberta, no capítulo 4, mas lá em Mateus 16, 25, ele diz assim, Mateus 16, 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder, olha a palavrinha aí, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Jesus nos ensina a perder. Inclusive tem até um hino na igreja
que foi feito de uma maneira muito sábia, inspirada pelo Espírito Santo, que é, eu aprendi a ganhar, fazendo o que, gente? Perdendo. Nós, cristãos, temos que nos adaptar a perder, e essa sensação de perder aí na hora do perdão, faz parte da caminhada de um verdadeiro cristão, faz parte da vida de um cristão. Pastor, mas eu entendi, mas para digerir tudo isso, para mim é muito difícil. Aí está o Espírito Santo para te ajudar, por isso que Ele te trouxe hoje, no domingo do perdão, para te auxiliar, para te ajudar, para te fortalecer diante disso. Você sabe que a mágoa, ela é tão nociva, que quando ela não entra de uma maneira enraivecida, raivosa no coração de uma pessoa, ela entra disfarçada. Ela entra disfarçada. Disfarçada por uma inveja, disfarçada por uma chateação que a pessoa passou, disfarçada ali por uma decepção, disfarçada ali por uma dor de cotovelo, por uma inveja. Volta lá em Atos, no capítulo 4, por gentileza. Diz assim, Atos 4, versículo 1 em diante, diz o texto: e estando eles falando ao povo, sobrevieram sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ou seja, a corja toda, né? Os religiosos vieram até protegidos ali com o capitão do templo. Olha isso. Olha esse detalhe no versículo 2: doendo-se muito. Você sabe que o significado de magoar significa causar dor. Magoar significa causar dor. Procure no dicionário para você ver, causar dor. Então nós vemos isso aqui, ó, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição de entre os mortos. Olha o que os religiosos fizeram com os discípulos. E lançaram mão deles, e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Pastor, por que isso aconteceu? Se você voltar lá no capítulo 3, você vai ver lá a cura de um coxo. Pedro e João entraram no templo, eles estavam entrando no templo, eles não estavam indo no bar, não, no boteco não, gente. Não, eles estavam entrando no templo, e lá no templo tinha um coxo, uma pessoa debilitada, sofrida, doente, e eles fizeram a maldade. O crime foi curar aquele coxo, curar aquele homem que estava há tanto tempo vivendo daquela forma. Olha o crime dos homens de Deus, olha o pecado dos homens de Deus, trazer vida para aquele que não estava tendo vida. Olha, eu não tenho ouro e nem prata, levanta daí e anda, porque o que eu tenho eu te dou e tal. O rapaz ficou curado. O que você faria no lugar das pessoas se você visse uma cena dessa? Será que você ficaria triste ou ficaria contente, alegre com aquela situação? É claro que nós ficaríamos contentes. Quando você acompanha alguém contando um testemunho que estava doente, como nós ficamos sabendo, a senhora foi curada do câncer aqui na igreja, em breve ela vai contar o testemunho dela, que está ajeitando a papelada do antes e do depois. Quando você vê um testemunho de cura, algo extraordinário que não tem como negar que foi a mão de Deus, você fica triste ou feliz? Pois é, os religiosos ficaram tristes, porque quando eles curaram aquele coxo, eles entraram no templo e começaram ali a pregar o evangelho. E as pessoas queriam saber que poder é esse, da onde vem tudo isso. Aí Pedro e João estavam lá pregando: olha, o Jesus que vocês crucificaram alguns dias atrás, que vocês chamaram ele de maldito, que vocês colocaram ele na cruz, é pelo poder dele que nós fazemos isso. A autoridade que ele nos emprestou que nós fazemos isso. Aí eles começaram a anunciar Jesus, a anunciar o evangelho, a anunciar a salvação, e muitos estavam crendo nisso. E aí, meu caro, aí começou a surgir a mágoa dentro do coração dos religiosos, que prenderam, ao invés de se alegrar, poxa, que bacana, te passava aí, via esse sujeito aí, pedindo esmola, não conseguia andar, na hora que era para ir embora, tinha que ajudar ele, tinha que pegar ali uns 4 homens para ajudar ele a ir para casa, colocava ele na maca, hoje não vai precisar fazer mais isso, pô, não sei de onde veio isso aí que vocês fizeram, mas que bom, né, que bom que, não foi assim, prendam eles, pode prender, manda na cadeia. Eles ficaram com inveja, ficaram com mágoa deles. Mágoa é, como eu acabei de expressar aqui, de mostrar para vocês aqui no dicionário, magoar significa causar dor.
E eles, com essa insatisfação, com essa dor no cotovelo, quiseram causar dor a Pedro e a João, que usados por Deus fizeram aquilo ali. A mágoa, ninguém assume que tem uma mágoa. A pessoa pode assumir muita coisa nesse mundo afora. Há quem assume que é um homossexual, há quem assume que é bandido, há quem assume que fez um erro, há quem assume um namoro, há quem assume muita coisa nesse mundo. Assume o time que torce, assume ali, né, que é um patriota ali, ele prefere morrer ali do que abandonar a sua nação, a sua pátria. Assume ali a sua fé nisso ou naquilo. Não, eu sou ateu. Há quem tenha o prazer de anunciar isso, de assumir isso. Mas assumir que é magoado, que é magoada, ninguém consegue fazer isso, porque não é bonito carregar uma mágoa. A mágoa, como dito há pouco, é um câncer espiritual. Um câncer espiritual. E nós não podemos aceitar sermos hospedeiros desse câncer espiritual, não. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, um pouquinho mais à frente, capítulo 3, versículo 14. Abra lá, praticamente lá no final da Bíblia. 1 João, que Jesus nos ensina isso aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 14, diz assim. Olha só a gravidade da mágoa aos olhos de Deus. É tão perigosa. Aos olhos de Deus a mágoa é tão nociva, não presta, a tal ponto que Deus faz essa comparação aqui. Olha lá, 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Você quer a vida ou você quer a morte, gente? Eu falo para a eternidade, você quer a morte ou quer a vida? Eu quero a vida também. Mas olha só aqui o que impedirá muitas pessoas de realmente terem vida com Deus na eternidade. Diz mais: quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, ou seja, assassino, assassina. E vós sabeis, quer dizer, vocês não são leigos, não são crianças, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. A coisa é tão séria, é tão grave, que Deus ele compara uma pessoa magoada, enraivecida com outra, guardando rancor de outro irmão, de outra pessoa, independente se ela fez aquilo contra o magoado de uma maneira justa ou injusta. Não, isso indifere, isso não é o importante. O importante é você jamais aceitar a mágoa criar raízes dentro de você. Porque aos olhos de Deus, não é aos olhos da religião, não é aos olhos da Igreja Universal, aos olhos de Deus, o magoado ele comete pecado de assassinato. Você sabe que os piores crimes, tem muitos crimes, sabe, que dá até frio na barriga de falar, mas se tem um crime que é desumano, que é muito grave, é o crime de assassinato, tirar a vida de outra pessoa. Nós não temos o direito disso, nós não temos o direito disso. E Deus não esconde o assassinato na Bíblia, Deus não esconde o assassinato lá de Caim contra o seu irmão Abel, Deus não esconde o assassinato lá de Davi contra Urias, Deus não esconde essas coisas, o assassinato lá de Moisés quando matou o egípcio, Ele não esconde para mostrar para nós a gravidade que é uma pessoa se tornar uma assassina. Aí vem Jesus lá no fim da Bíblia praticamente e nos orienta, olha, vocês já sabem que o assassino ele não vai herdar a eternidade. E a mágoa é um pecado de assassinato. Olha quão grave é isso. Olha o quão grave é isso. Talvez o que a pessoa fez contra um magoado não chega perto a dor de um assassinato, a dor da perda de alguém proveniente de um homicídio. Mas o magoado está matando a outra pessoa, o magoado está ferindo a outra pessoa e acha que está tudo certo. A mágoa é um câncer espiritual. Você sabe que Saul, ele tinha muita mágoa, não sei de onde ele tirou isso, muitos dizem inveja. Sim, temos uma parcela grande de inveja de Saul para com Davi. Mas Saul criou uma mágoa tão grande, mas tão grande, mas tão grande de Davi,
que quando os sacerdotes, eles guardaram Davi, lá na cidade de Nobi, eles guardaram Davi quando Davi estava fugindo de Saul. Saul queria a cabeça de Davi a qualquer custo. Então Davi vivia escondido, ele não queria matar o rei, ele não queria ferir o rei, ele tinha temor. Do contrário do rei, ele não era magoado com o rei porque o rei queria ceifar a vida dele, não. Saul, ele se escondia porque não queria ter aquele embate, não queria ter aquele enfrentamento, não queria lutar contra o rei de Israel, porque o rei de Israel, quem ungiu foi Deus. Como é que eu vou lutar contra o rei de Israel? Ah, mas ele estava endemoniado, estava perturbado, ele estava com a cabeça virada. Tudo bem, mas quem ungiu ele foi Deus, não vou tocar nele. E olha que Davi teve oportunidades para isso. E quando Davi se escondeu numa cidade onde tinha muitos sacerdotes ali, da tribo de Levi, na cidade de Nobe, quando Saul descobriu isso, Saul foi lá e deu ordem. Vocês esconderam Davi? Vocês abençoaram Davi? Vocês consultaram a Deus para orientar Davi o que ele deveria fazer contra mim? Vocês deram a espada de Golias para Davi? Porque a espada de Golias estava naquela cidade, no poder desse sacerdote. Vocês deram a espada de Golias para Davi. Então tá bom. Soldados, pode ir lá e mata todos eles. E quando os soldados chegaram até os sacerdotes, mataram 85. 85 pessoas perderam a vida por causa da mágoa diabólica que Saul carregava no coração dele contra Davi. 85 pessoas morreram. Olha o que a mágoa faz. O magoado, ele não vê consequência, ele fica cego, ela fica cega. Ele não quer saber o que os outros vão pensar, ele não quer saber do que vai acontecer. O magoado é uma bomba relógio. A magoada é uma bomba relógio. Não aceita ser assim. Pastor, é difícil, eu sei. Pastor, para mim é complicado, eu sei. Mas quando você está perto de Deus, como Davi estava, você tem facilidade. Você é ajudado por Deus nisso daí. Você é ajudada por Deus por isso daí. Quando você está perto do Pai. A mágoa já não vai te escravizar, já não vai mais te enjaular dentro de uma jaula, junto com a pessoa que você tem mágoa. Jesus, ele ajuda você. O triste fim de Saul foi cercado pelos inimigos, ele viu seus filhos sendo mortos, e depois Saul foi lá no desespero, ele usou a espada para demonstrar sua mágoa contra Davi, e a espada dele, ele pulou sobre ela e tirou a própria vida. Olha o fim de um coração magoado, um coração rancoroso. O cristão não carrega isso dentro de si. Ele não carrega isso dentro de si. O cristão, ele quer a eternidade, ele não quer a morte. Ele quer a vida, ele não quer a morte. Se você quer a vida, se desfaça da mágoa. Você nunca vai esquecer do que fizeram para você. Você nunca vai esquecer. Você não tem amnésia? Você vai se lembrar, mas quando você perdoa, aquilo já não faz mal mais para você, aquilo já não irrita mais você. Se você vê a pessoa, e se você também não vê, não faz diferença. Se a pessoa se aproximar, você trata bem, claro, né? Cada um no seu lugar, você talvez não quer mais convivência, não quer mais dar liberdade, você não quer mostrar mais confiança, porque já pisou na bola tantas vezes com você, mas você trata bem, você, cada um no seu canto, você não guarda mágoa de ninguém, porque você quer a eternidade. Quantas pessoas que por causa de uma palavra falada no altar, guardaram mágoa do pastor que ora por ela todos os dias, que pede a Deus uma direção para abençoá-la, guarda a mágoa do pastor, guarda a mágoa de obreiro, guarda coisas do passado. Não, eu já esqueci, pastor, já perdoei. Mas quando toca no assunto, é só falar do assunto, ou ela lembrar do assunto, as lágrimas já vêm no rosto, e tal, e a pessoa fala, não, eu não posso reprimir os meus sentimentos. Se está ali algo machucando dentro ao ponto de fazer ela chorar, é porque ela não perdoou ainda, é porque ela não virou a página ainda. Ela não virou a página ainda. Agora, quando a pessoa perdoa, ela releva. Davi pisou na bola com Deus, pisou ou não pisou? O que vocês acham? Cometeu adultério, matou o marido daquela mulher, só que quando Davi colocou a cara no chão, se humilhou para Deus, pediu perdão para Deus, sentiu as dores do pecado, ele conseguiu achar graça aos olhos de Deus. Nunca mais, você pode procurar na Bíblia, nunca mais Deus usou um versículo sequer para acusar Davi.
Lá na frente, lá em Isaías, lá em Jeremias, os profetas que vieram, Jesus lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o João, Pedro, ninguém falou assim, tá vendo? Davi lá atrás, foi um cafajeste, olha o que ele fez, também, olha, não, enquanto em vida, depois do pecado e do perdão, Deus nunca mais chegou em Davi e falou, Davi, estou de olho em você, hein, rapaz, você deu uma pisada na bola comigo, estou de olho em você, hein, rapaz, você vigia que eu estou de olho em você, hein, você foi sacana demais, você pisou na bola comigo, hein, não era coisa para se fazer, não desceu tudo ainda não, hein, Davi? Não, Deus perdoou de fato e de verdade. Deus perdoou. Então quando você perdoa, aquilo ali já não te causa mais dor, aquilo ali cai no esquecimento. Você não usa aquilo ali para jogar na cara de ninguém na hora de uma discussão. Numa hora de uma discussão. Porque o perdão foi dado de verdade. Hoje é o domingo do perdão. Falando espiritualmente desse assunto, hoje é o domingo para Deus salvar a tua alma dessa mágoa. Aproveite essa oração que vai ser feita para você sair daqui com a eternidade dentro de você e não com a morte, com a vida e não com a eternidade no inferno, porque você tem um rótulo de um assassino que guarda, é forte, eu sei, mas Jesus nos ensina isso, com o carimbo ali de um homicida. Olha, isso aqui tem mágoa. O carimbo não é de magoado, o carimbo é de homicida. De homicida. Guarde isso com você. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Você acabou de cantar, né? Essa linda canção aí. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo, eu aprendi a perdoar. Espera lá. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Se eu não perdoo, é que eu não estou com Cristo. Você concorda ou não? Com Cristo aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei e viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Pastor, ele foi injusto. Concordo, ela foi injusta, roubou meu marido. Pastor, alguém tirou a vida do meu filho. Alguém tirou a vida do meu pai. O que está preso lá, eu sei o nome dele, eu sei a foto dele, eu sei quem é a pessoa. Tirou a vida do meu pai, deu um tiro no meu pai. O fulano atropelou, porque estava embriagado, atropelou minha mãe, matou minha mãe. O sujeito foi lá e fez eu perder meu emprego, eu estava tão estabilizado ali, estava tudo certo, por causa de uma palavra, de uma mentira, perdi meu trabalho, hoje eu estou procurando trabalho, se eu estou trabalhando hoje, não é a mesma coisa como no trabalho que eu tinha, que eu perdi por causa de alguém. Pois é, injusto com você, maldoso com você, pisou na bola com você. Isso daí, a vingança, cabe a Deus, a resposta vem de Deus, mas não cabe a nós guardarmos mágoa no coração, não cabe a nós, não cabe a nós. Feche os seus olhos, por favor, aí é onde você está. Aprendi a amar o próximo também.